Beleza, galera? Dia 18 de setembro de 2018 e esse vídeo é uma pequena reflexão a respeito do que Vera Magalhães falou ontem na Jovem Pan no programa 3 em 1. Valeu, Rogério, por indicar aí o vídeo e vejam aí o que ela falou. Em segundo lugar, tem esse aspecto da fraude. A gente tem de rechaçar isso prontamente e de maneira cabal. Não é possível, não é intelectualmente honesto você apontar uma fraude no processo do qual você decidiu participar, no qual você se inscreveu como candidato, no qual você está participando livremente e, antes mesmo da eleição, apontar a possibilidade de fraude se você não ganhar. Quer dizer, o único resultado que eu aceito é a minha vitória. Isso não é democrático, isso é um perigo para as instituições e isso deseduca o eleitorado e a cidadania. Tanto que o presidente do Supremo já veio a público rechaçar, os adversários trataram de rechaçar. Então, essa é uma fala que não tem razão de ser e que a gente tem de dizer que é mistificadora, sob pena de daqui para frente qualquer coisa ser passível de questionamento, uma eleição que ainda não aconteceu. E ele fala fraude no primeiro ou no segundo turno. Eu acho isso bastante irresponsável e bastante perigoso. Eu acho que ela tem razão, Bolsonaro mesmo viajou ao falar de fraude nas urnas. Não tem fundamento nenhum para falar disso. Inclusive, eu quero te trazer aqui ou recapitular alguns fatos aí que talvez venha a corroborar para você ver como realmente a Vera Magalhães teve 100% de razão no que ela disse. Para começar, dos poucos países de primeiro mundo que se utilizam de urnas eletrônicas, primeiro que ele não é um uso irrestrito no país inteiro e não é a mesma geração de urnas eletrônicas que o Brasil utiliza. O Brasil é o único país do mundo que ainda utiliza a primeira geração de urnas eletrônicas. Outros países já foram para a segunda e até a terceira geração. E um dado interessante para analisar é que de 193 países do mundo, apenas 23 utilizam urnas eletrônicas. Sendo que desses, o Brasil é o único que ainda utiliza as urnas de primeira geração, que são inauditáveis e fraudáveis, altamente comprovado aí já. As urnas eletrônicas no Brasil começam a ser utilizadas em 96, na época do governo do FHC. Então, aprenda aí ou procure saber a respeito da teoria das tesouras ou a estratégia das tesouras, porque você vai ver que na época era o tanto faz. Ou PSDB ou PT. Ambos lâminas da mesma tesoura. O objetivo mesmo, só muda o modo como chega lá. Então, foi quando foi implementadas as urnas eletrônicas no Brasil. Lula assume a presidência do Brasil em 2003, mas em 2004 já estoura o mensalão, que era a compra de parlamentares pelo Lula. Mas aí o Lula é blindado tanto pela compra de parlamentares quanto pelo pagamento aos maiores veículos de comunicação do Brasil. Então, falam a respeito do processo de corrupção, mas omitem o seu grande líder. O governo do Lula, populista, acabou dando migalhas ao povo brasileiro, enquanto o governo ainda tinha migalhas, e assim conseguiu aplacar a ira do povo, ninguém nem olhava para ele, e ele aproveitou esse momento para aparelhar o Estado, tanto instituições privadas quanto instituições governamentais. E o principal deles foi o nosso judiciário, especialmente na figura do Supremo Tribunal Federal, no qual o governo petista conseguiu indicar 8 ministros. Saiu do governo com uma popularidade duvidosa de 87%, segundo alguns institutos de pesquisa, e conseguiu eleger uma Zé Ninguém incompetente chamada Dilma Rousseff e Michel Temer, que era o seu vice. Agindo nos bastidores aí até estourar a Operação Lava Jato, no qual a casa dos políticos começou a cair, inclusive a dele. E todo mundo viu os áudios que foram divulgados e a proposta dele assumir como ministro do governo Dilma para aí se blindar e não ser atingido pela Operação Lava Jato. E aí, com o auxílio das redes sociais e dos movimentos de rua, a grande mídia não teve como mais omiti-lo. E aí começou a falar a respeito dele e aí foi desmascarado como chefe tanto do mensalão quanto do Petrolão. Nessa brincadeira de distribuição de migalhas para o povo brasileiro, as migalhas foram acabando e aí a educação do Brasil é uma das piores do mundo, a criminalidade aumentou, o desemprego aumentou e tudo foi ficando ruim e aí a popularidade dele, lógico, começou a despencar. Aos trancos e barrancos, a Dilma consegue ganhar a eleição de 2014, consegue se reeleger, sendo que a sua popularidade já estava lá embaixo por tantas bobeiras e besteiras que ela tinha feito. O povo acorda, a Operação Lava Jato de vento em popa e a popularidade do Lula cada vez caindo mais. Nas primeiras pesquisas para presidente de 2018, a popularidade do Lula já está bem baixa e o índice de rejeição maior ainda, atingindo 62% de rejeição numa pesquisa realizada no dia 7 de julho de 2018. Lula vai preso e os
institutos de pesquisa, mesmo sabendo que ele não poderia ser candidato, continuou mantendo o nome dele nas pesquisas. Em 2015 é aprovada a Lei do Voto Impresso, aprovado pelo nosso Legislativo, que é o fazedor de leis, porém a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, entrou com uma ação para impedir que fosse aplicada essa lei do voto impresso nas eleições de 2018. No começo, ameaçaram colocar voto impresso em apenas 5% das urnas e depois acabou com tudo, sobre a alegação de que feriria o direito do sigilo dos votos, sendo que a impressão do voto cairia direto numa urna lacrada. Então, essa desculpinha aí não pegou para ninguém. E a votação ficou 8-2 no Supremo Tribunal Federal. Na falta de opção, aparece o Haddad para substituir o Lula na corrida eleitoral depois que ele foi impedido pelo TSE de participar. A popularidade do Haddad é uma das piores, tanto que ele não conseguiu nem se reeleger à Prefeitura de São Paulo, perdendo para João Dória, ganhou no primeiro turno, e isso já não acontecia há muitos anos em São Paulo, para você ver a popularidade do Haddad aqui em São Paulo. Não bastasse isso, não ter conseguido se reeleger, 56% avaliaram como ruim ou péssimo o governo do Fernando Haddad, 31% como regular e 13% como ótimo ou boa. E quais foram algumas medidas que contribuíram para essa baixa popularidade do Haddad aqui em São Paulo? Vamos lá? Criação das piores ciclovias do mundo, implantação de faixas exclusivas de ônibus fora dos grandes corredores de tráfego, invasão recorde de terrenos municipais, redução de velocidades das marginais em pontos estratégicos para fisgar o motorista e aí fomentar a indústria da multa aqui em São Paulo. Foi acusado de improbidade administrativa por desviar dinheiro arrecadado das multas de trânsito em São Paulo, acusado de superfaturamento nas pinturas das ciclovias de São Paulo, acusado esse mês agora de setembro por corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro. Lula, proibido de ser candidato, anunciou o Haddad como cabeça de chapa e nas primeiras pesquisas eles tiravam já o Lula e já colocavam o Haddad como um suposto candidato. Ele não atingia ali nem 3% das intenções de voto e agora que ele assumiu, de uma hora para outra, na pesquisa realizada ontem, ele vai a 16,7% das intenções de voto. Misteriosamente, nesse período de campanha, aparece aqui o vice-presidente da Guiné Equatorial, uma ditadura que já dura quase 40 anos lá, a maior ditadura na África, e o vice-presidente, que também é filho do ditador, vem passear no Brasil numa viagem não oficial, e aí é apreendido no voo deles no aeroporto de Viracopos, pequena bagatela de 16 milhões de dólares, mais relógios de luxo avaliado em mais 3,5 milhões de dólares e mais 55 mil reais em grana. E depois o Brasil ainda tomou um esculacho da Embaixada da Guiné Equatorial falando que o governo brasileiro não podia ter revistado-os. E se você não está se lembrando aí, a Guiné Equatorial, a ditadura da Guiné Equatorial, ela doou 10 milhões de reais para a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis para falar bem deles em 2015, no Carnaval. A equipe africana já foi de volta para o país deles. Aqui no Brasil não souberam explicar o motivo do dinheiro e o motivo que eles estavam aqui no Brasil, e o dinheiro ficou apreendido junto com os relógios. Nesses últimos dias, Dias Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e nunca é demais lembrar que ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores e foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo Lula. E aí ele foi falando que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Lembrando que ele não é mais integrante do Tribunal Superior Eleitoral, que deveria se manifestar a respeito de urna eletrônica se fosse o caso, porque a presidente do TSE é a Rosa Weber. Tudo se encaminha para colocarem o Haddad um pouco mais próximo do Bolsonaro, ambos indo para o segundo turno, e aí, no segundo turno, 51% de vitória para o Haddad, 49% do Bolsonaro, e tudo fica por isso mesmo. E a conclusão que a gente chega é o seguinte: acho que realmente o Bolsonaro está viajando falando a respeito de fraude nas urnas eletrônicas. E aí você me pergunta, mas se ele já está falando de fraude antes das eleições, por que ele se propõe a participar? E eu te respondo com outra pergunta: ele tem outra opção?